Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por mais um dia podermos meditar na palavra do Senhor. Hoje, 19 de janeiro de 2025, a gente dá sequência ao nosso propósito de preparar uma mensagem em cima do livro de Crônicas, em especial dos primeiros 9 capítulos. Hoje a gente está no capítulo 4. É difícil, muito complicado, porque as sequências de nomes que os capítulos relatam e algumas observações, elas acabam mergulhando numa profundidade muito grande, porque ela não segue uma sequência extremamente lógica. Quero sempre reforçar que, lendo esses capítulos, de fato, uma das maiores referências, um dos maiores propósitos que a gente consegue enxergar neles, além do estabelecimento de linhagens, né, que ele consegue traçar a linhagem de determinados grupos, de determinadas tribos, né, dando assim um direcionamento, é trazer de fato a informação para aqueles que estavam retornando do cativeiro babilônico, para poder não só descobrir a qual tribo eles estariam ligados efetivamente, descobrir com isso os costumes estariam ligados, descobrir a que liderança eles pertenciam, e com isso eles também acabam descobrindo as suas funções, né? As atividades a que estariam ligados efetivamente, ou como eles deveriam servir ao Senhor. E até mesmo num posicionamento de guerra, também sua posição dentro de uma guerra. Mas é claro que com um pouco mais de estudo, um pouco mais de atenção, um pouco mais de clamor também, mistura muita coisa, né? É espiritual, mas ao mesmo tempo envolve pesquisa, envolve comparações, porque os nomes que vão aparecendo, eles têm hora que um mesmo nome aparece em pontos diferentes, em gerações diferentes, e acaba nos dando uma certa dificuldade. Então a gente vai dar sequência no capítulo 4, que vamos pegar e dizer assim, o versículo 1, os filhos de Judá foram Pérez, e Hezron, Carmi, U e Sobal. Quando a gente já pega esse primeiro versículo aqui, a gente se pergunta, mas Judá teve só esses filhos Pérez, Hezron e Carmi, tal. A gente já vê que o único filho que efetivamente era de Judá, ou seja, de Judá, o personagem, filho de Jacó, que dá o nome à sua tribo, é Pérez. É Pérez. Mas, em contrapartida, como a gente está olhando não só filho de Judá como pessoa, mas filho de Judá como tribo, os demais nomes acabam representando sequências sucessivas da linhagem. Sequência sucessiva da linhagem, né? Neto, bisneto, trineto, tataraneto e vice-versa. Nesse próprio versículo nós temos esse nome Carmi, que é uma discussão teológica se não houve um erro, porque alguns atribuem que o nome aí era o nome Caleb, deveria ser o nome Caleb. É alguma das coisas interessantes. Quando a gente segue um pouco mais, quer dizer, em relação a esse próprio versículo, a gente consegue ver que o interessante é ver como é que a linhagem de Jesus, né, a linhagem de Jesus que passa efetivamente por esse Pérez, e aí eu gosto sempre de dizer, Pérez, ele nasce de uma relação, até posso dizer incestuosa, vamos dizer assim, ele nasce de uma relação que é considerada de relações proibidas, né, dentro, eu acho que da Torá, dentro dos mandamentos de Moisés, dentro ali do universo do mundo dos judeus, uma relação proibida, porque Pérez ele é filho de Judá com a sua nora Tamar. E dentro ali do conceito da relação, se estabelecia que, de fato, algum parente próximo poderia até tomar Tamar como mulher e suscitar nela filhos. Mas, pelo que a gente entende, esse parente próximo passava-se pelos filhos, ou pelos irmãos do falecido, que no caso aqui era o filho de Judá, chamado E. Então, Judá, como pessoa, os filhos dele, nós tivemos E, Onã e teve o Selá. Selá, que foi prometido a jovem Tamar e acabou não, vamos dizer assim, não concluindo. Selá constrói uma família paralela. E aí entra a jogada de Tamar, que envolveu ali o seu sogro, e através de uma relação, vamos dizer assim, enganosa, uma relação de prostituição, vem Zerá e Pérez. E Deus escolhe Pérez. Escolhe Pérez, ou seja, não escolhe nem Selá como filho de Judá, para trazer, por exemplo, a linhagem de Jesus. Ele escolhe justamente uma relação de prostituição, uma relação de engano, uma relação de mentiras, uma relação de confronto de uma atitude de Judá em relação à sua nora, uma relação de confronto que ele também enganava a sua, ou seja, manipulava a sua nora, ou seja, é uma sequência. E aí quando eu vejo tudo isso, para mim ele é meio espantoso, ele é meio até, a gente precisa um temor e uma, vamos dizer assim, precisa uma misericórdia de Deus Pai, porque a gente às vezes acaba até duvidando, até criando dificuldade de entender, não digo duvidando, mas criando dificuldade de entendimento, assim, nossa, se nós tínhamos até o Selá, que era o mais novo, que em tese poder ali constrói uma relação mais natural, mas o Senhor, ele mostra como o Senhor é interessante, né? Que a gente pode ver pelo campo do resgate, né? Do resgate, porque a relação ali, se a gente for ver profundidade, que da posição do próprio
do próprio Judá, se houve arrependimento verdadeiro, já que ele não teve mais relações com sua nora, se há, vamos dizer assim, uma profundidade, uma transformação, ou algo que estava sendo trabalhado pelo nosso Senhor ali dentro dele foi realmente modificado, inclinando a isso, porque é justamente por essa linhagem tortuosa nós vamos vir Davi, vamos vir Jesus Cristo, né? Então é o primeiro aspecto que a gente consegue ver dessa linhagem entre tantos nomes. E um outro nome também interessante que passa aqui é o nome de Jabes, porque a Bíblia nos diz o seguinte, lá no versículo 9 até o versículo 10, assim, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos e sua mãe. Chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus temores amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Interessante que esse Jabes aqui também, a gente tem muitos nomes, não dá para trabalhar todos, ou milhares, até porque a gente até se perde, né, para falar a verdade, a gente acaba perdendo até coisa. Mas Jabes, interessante que ele é tido aqui como descendente de Judá, mas aqui no contexto ele não aparece de onde veio, quem era pai, quem era sucessor, não aparece nada, é como se fossem dois versículos completamente perdidos dentro das linhagens, mas ao mesmo tempo muito significativo, porque ele traz, vamos dizer assim, um aparecimento de uma pessoa, porque quando você vai procurar esse nome Jabes aqui na Bíblia, você volta e o encontra, mas o encontra lá no capítulo 2, que também falando sobre os filhos de Jacó, em especial das tribos de Judá, e ele encontra no último versículo, que diz assim, ó, e as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas, os simeatitas, os sucatitas, estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Amate, pai da casa, ou seja, um povo chamado Queneu, ou seja, ele fala de Jabes como uma cidade, aparece Jabes como um homem aqui, e um homem interessante. Primeiro porque desde o seu nascimento, o seu nome quer dizer, remete a sofrimento, a dor, a angústia, a dificuldades. Mas ele, no tratamento aqui como descendente da tribo de Judá, ele diz assim, que esse Jabes, ele, entre todos, foi o mais ilustre. Todos foram mais bons, porque ele tomou uma atitude diferente, tomou uma atitude que eu, você, por vezes, não entendemos nas nossas dificuldades. E aí, ele faz aquilo que nós chamamos de oração. E quando você vai dentro aí da internet buscar informações sobre Jabes, tudo, como se fala nesse capítulo, se remete a Jabes, que é a oração de Jabes. E o engraçado nessa oração de Jabes, assim, dentro da minha limitação, talvez essa oração, assim como outras orações que nós temos no Velho Testamento, assim como a própria relação do Senhor com o povo judeu, né, de obediência, de retorno, ou seja, de promessas, ou seja, eu sempre faço alguma coisa e sempre recebo alguma coisa em troca, parece que era uma relação, eu não via, perdoe meus irmãos se a gente falar aqui até alguma, vamos dizer assim, algum sacrilégio, alguma heresia, espero que não seja assim, mas a gente não vê, pelo menos fora a questão quando se fala de Abraão, que é o pai da fé, né? Mas a gente não vê muito essa relação tratada como fé aqui no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, porque a gente vê muito uma relação de um povo que sabe que tem um supridor, que sabe que tem um sustentador, que sabe que tem um mantenedor, que esse ser é o próprio Deus, e nele se estabelece para poder receber aquilo que precisa. É diferente do que a gente tem, do que a gente vive hoje? Diretamente não é, porque no fundo, muito de nós cristãos acabamos nas nossas orações sempre colocando as nossas priorizações, as nossas necessidades, do que efetivamente a nossa gratidão. Enquanto para nós cristãos, a gratidão, que era por meio do reconhecimento pelo que Deus já faz e pela própria fé, pelo próprio amor que devemos, vamos dizer assim, concentrar no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, ela deve ser o caminho primário. Mas aí nós temos, talvez aqui em Jabes, esse caminho, essa abertura, ou essa, vamos dizer assim, manifestação mais palpável do que seria o caminho da teoria ou da teologia da prosperidade. Porque Jabes, quando ele fala, ele invoca Deus de Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificados, ou seja, ele buscava uma amplitude, ele buscava, vamos dizer assim, um aumento de suas posses, um aumento das suas terras, dos seus governos aqui, ou daquilo que estava sobre o seu domínio. Aí a tua mão for comigo e fizeres do mal, não seja aflito. Aí ele dá uma reticênciazinha aqui, muito provavelmente fazendo agora, muito provavelmente uma reticência na Bíblia, mas nos levando a supor, se você me faz isso, qual seria a contra-resposta de Jabes em relação ao Senhor, deixando uma suposição, vamos dizer assim, aos nossos olhos, aos nossos entendimentos, ou às nossas limitações, que se ele assim não recebe, então ele assim não serviria? Não sei, porque a resposta do Senhor é muito interessante. A resposta do Senhor diz assim, Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E aí, porque Deus, e aí a gente volta para o campo da soberania, volta para o campo da vontade do Senhor, volta para o campo do estabelecimento de propósitos de caminho, diz assim, porque Deus sonda corações e Deus, dentro desse processo, comparando ou fazendo, vamos dizer assim, uma comparação entre o que ele pede com a própria vontade de Deus, Deus entende que ele está no caminho do Senhor. E nesse aspecto, eu acabei apertando aqui no botão e acabou dando um compasso, um erro aí, vai ter uma falha na coisa. No aspecto que a gente está falando, a gente está aí, Jabes aqui serve pelo aspecto da inspiração, pelo aspecto da oração, pelo aspecto
do direcionamento e poderia nos preocupar do propósito. Por que eu oro? Por que a oração ela deve ser dada por gratidão? Que nesse caso de Jabes, ela pode se dizer que ela está indo para esse caminho também, porque o Senhor atende a oração do seu filho. Tá certo? Então, muitos e outros aspectos aqui são trazidos, mas tem uns personagens que a gente acaba... porque muito mais do que colocação das pessoas dentro da tribo, aqui nós temos dentro desse capítulo também questões de funções, questão do que cada um vai fazendo aqui, a gente consegue ver, e inclusive aqui também nesse capítulo vai passar pela tribo de Simeão, fazendo como é o nome? Uma relembrança que a tribo de Simeão ela vem diminuindo, porque lá desde quando teve aquele fato de Levi e Simeão, o interessante, né, ele vai falar aqui, por que ele fala de Simeão? Porque Simeão praticamente está dentro do território de Judá, e acaba se confundindo as duas tribos. E ela vai diminuindo quando tem o primeiro censo. Lá, naquele caso que envolveu a irmã de Tamar, que foi Levi, eles são tratados de uma forma diferente, eles são amaldiçoados pelo seu próprio pai, Jacó, né, por meio da vontade de Deus, e as tribos elas acabam diminuindo, elas saem de quase 50 mil para 22 mil no segundo censo, que a gente vai ver lá em números na primeira censo, não lembro coisa, e no segundo foi lá no capítulo 26 de Números. E aqui ele também vai trazer um pouco disso sobre essa situação, sempre retomando. E para finalizar, é importante a gente lembrar que o livro de Crônicas, a gente ter em mente que o livro de Crônicas, ele tem um nome também especial, que era para ter um nome especial, um nome bem diferente, que ele é chamado de Paralipômenos, né? Que faz referência que são as coisas que foram deixadas de lado ali dentro das outras escrituras. Um nome diferente, né? A gente pesquisando aí e ouvindo canais como um canal também chamado Bendito, trouxe essa informação pra gente, tá bom? No final, parece que, apesar da dificuldade, a gente até alongou o devocional, pedimos perdão ao irmão, mas que Deus nos abençoe, né? Que Deus continue a nos comunicar. E quando você vai ver aqui os personagens, tem personagens que a gente não consegue nem ligar exatamente dentro da tribo, mas quem escreveu assim o propósito, e é um propósito guiado pelo Senhor, tá bom? E que a gente possa ser guiado também, que a gente possa se fortalecer nele. Que Deus abençoe, graça e paz, e que Deus te cuide, meu irmão.